Olá pessoal, eu sou a Diana Loucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar do CPC, do Código de Processo Civil, falar das tutelas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores aí sobre o CPC, dá uma olhada, tem vídeo aí no canal do CPC, do Código de Processo Penal também e do Código Penal, todos que vão cair aí no edital do concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos lá. Eu trouxe aqui, fiz 3 slides, né, para explicar como que são as tutelas. Então, dessa vez eu vou fazer diferente o vídeo aí. Vou falar aí dos slides, do que eu entendi sobre a tutela provisória. Depois nós vamos fazer questões e depois nós vamos para a letra de lei, tá? Eu vou deixar a letra de lei por último, que é basicamente só para a gente resumir aí o que eu coloquei nesses slides. Então, nós temos a tutela provisória e ela pode a qualquer tempo ser renovada, revogada ou modificada. Já vão perdoando aí os erros na leitura aqui. Hoje é sexta-noite, eu tô bem cansada, acabei de fazer esses slides agora, mas nós vamos que vamos aí para terminar essa lei aí de CPC e gabaritar aí no concurso do Tribunal de Justiça. Então, a tutela provisória, ela pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Então, lembra isso, se alguma questão falar assim, pode ser revogada na sentença, sim, é a qualquer tempo, tá? A tutela provisória, ela é dividida em urgência ou evidência. E aí nós temos as peculiaridades. A de urgência, ela se divide em cautelar ou antecipada, e ambas têm caráter antecedente e caráter incidental. Então, tanto na cautelar tem a de caráter antecedente e a de caráter incidental. E a antecipada também tem caráter antecedente e também tem caráter incidental. E as de caráter incidental, seja cautelar ou antecipada, ela independe de pagamento de custas. Na tutela de urgência, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, tem que ter esse elemento, tem que ter perigo de dano, tem que ter risco ao resultado útil, diferente da tutela de evidência, né? Tá aqui, porque ela independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, decora essa parte da evidência, porque toda vez que falar de evidência, o que mais vai cobrar é isso, né? Que independe, vai querer confundir a sua cabeça dizendo que a de evidência depende do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não, ela independe, tá? E aí, voltando para a tutela de urgência, a antecipada, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E a cautelar de caráter antecedente, ela pode ser efetivada mediante aresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, né? Muita atenção aí, tenta montar aí esse quadro na sua cabeça, dá o print aí nesse slide, né? Porque as questões, elas querem confundir o que é tutela de urgência cautelar com antecipada, com tutela de evidência. Então, você tem que ter isso bem separadinho na sua cabeça. Por isso que eu coloquei aí ele bem divididinho, tá? Então, dá um print e aí nós vamos para o próximo slide. Então, aqui a gente vai falar só da tutela de urgência, porque a tutela de evidência a gente fala no próximo slide. Então, como eu já disse, a tutela de urgência, ela se divide em cautelar e antecipada, tá? Então, vamos para cautelar. A cautelar de caráter antecedente, ela objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Só voltando no slide anterior, gente, eu não vou editar esse vídeo, tá? Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Vocês sabem a diferença aqui entre aresto e sequestro? A diferença é o seguinte: quando é mediante aresto,
independe do bem. O que se quer é que receba a quantia. Então, assim, a medida cautelar de urgência cautelar, ela vai ser mediante aresto quando alguém está devendo um valor para outra pessoa e está se desfazendo dos bens, por exemplo. E aí vai pedir essa medida de aresto para que o valor da dívida seja cumprido, independente dos bens. Já o sequestro, o bem, ele tem toda a relevância. Tem que ser sequestro porque aquele determinado bem tem que ser preservado. Então, se é, por exemplo, um apartamento, vai ser mediante sequestro porque aquele apartamento tem que ser preservado, aquele bem específico. Então, sempre pense em sequestro quando o bem tem que ser preservado. E aresto independe o bem. O que se quer mesmo é o valor devido, é o dinheiro, tá? Então, essa é a diferença aí entre aresto e sequestro. Voltando aí para a tutela de urgência. A de caráter antecedente, como eu já disse, né? Ela é objetiva a assegurar o perigo do dano e o risco ao resultado útil do processo. Lembrando que lá no evidência independe desse dano, mas em urgência é muito importante assegurar o perigo de dano, tá? O réu, ele será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido, e esse pedido aí dessa medida cautelar, e indicar as provas que pretende produzir. Então, ele tem 5 dias para isso. O pedido principal, e aí tem essa parte assim, se o réu, ele nesses 5 dias ele não contestar, vai ser considerado aí que quem entrou com a medida cautelar está falando a verdade. E aí o juiz vai também, dentro aí, se eu não me engano, de prazo de 5 dias, vai dar a sua sentença, a sua decisão, né, sobre esse assunto, se vai ou não dar a medida cautelar. Mas aí, se por acaso o réu ele contestar, ele produzir essas provas, depois ele vai ter também o tempo para audiência de conciliação, para tentar autocomposição aí, e aí vai ser lá citado para autocomposição aí no prazo de 15 dias, tá? Depois a gente vai ler a letra de lei. Mas aí, o pedido principal, ele terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, porque a gente está falando de uma medida de caráter antecedente, então vai ser antes do pedido principal. Ele vai pedir essa medida cautelar logo, né, para ser cumprida o mais rápido possível, e depois que vai começar a rolar o processo para ver se ele realmente tinha direito àquele bem ou não. E aí, então, esse é o pedido principal do processo. Então, ele terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Decora esse prazo. Apresentado nos mesmos autos aí da medida cautelar, que ele pediu a medida cautelar, e não dependendo do aditamento de novas custas processuais, quando é feito nos próprios autos, né? E se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sobre novo fundamento. Outra coisa que eu não coloquei nesse slide, mas assim, a parte que ela ganhar essa medida cautelar e ela não ganhar o processo, porque depois vai ter o processo, né? Se ela não ganhar o processo, ela fica irresponsável por devolver todo o valor, tá? Então ela sempre vai ser responsabilizada, independente. Se for extinto sem resolução de mérito ou se der improcedente o pedido, ela vai ser responsabilizada, ela vai ter que devolver todo o valor e aí com os juros e tudo mais. A de caráter incidente, como eu já falei, tanto na medida cautelar como antecipada, elas independem de pagamento de custo. Agora vamos para a antecipada. A tutela de urgência antecipada, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se
tem um perigo aí de a decisão de dar essa medida aí for irreversível, a parte não puder aí arcar depois que os custos, caso estejam improcedentes e tal, então ela não vai ser concedida nesse caso. Então decora isso, não será concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E a de caráter antecedente, o autor ele deverá aditar a petição inicial, né, trazer essa petição inicial no prazo de 15 dias no mínimo ou um prazo maior dado pelo juiz. Caso contrário, o processo ele é extinto sem resolução do mérito. O aditamento é nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. O réu, ele citado para participar de uma audiência de conciliação, né, e não havendo autocomposição, um acordo aí entre as partes, é citado para contestar esse pedido aí principal, né, em 15 dias. A tutela antecipada, ela vai tornar-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então, muito cuidado com essa parte, porque eu já vi questões falando que ela vai ficar estável quando não for concedido sentença procedente, não, é quando não for interposto o recurso, tá? Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. E o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, ela extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. A decisão que concede a tutela, ela não fará coisa julgada. Então decora isso, porque eu já vi muito em questão. A concessão dessa tutela de urgência, ela não faz coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos, ele só será afastado por decisão que reavir, reformar ou invalidar aí proferida em ação por uma das partes. Então a gente viu aí que esse rever, reformar e invalidar, ele tem um prazo de 2 anos. E nesse tempo aí, essa estabilidade ela pode ser revista, tá? Então é isso. Meu cachorro tá latindo aqui. Vamos aí então para a tutela de evidência. E essa eu não vou ler na letra de lei, porque basicamente eu coloquei a letra de lei aqui, porque é só isso que fala da tutela de evidência. A tutela de evidência ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em julgamento de casos respectivos ou em súmula vinculante. O juiz ele poderá decidir liminarmente nesse caso. Então, abrindo aqui uma aspas, eu já vi algumas questões falando assim, a alegação do fato, falando que a tutela de evidência, ela somente será concedida quando tiver aí, por exemplo, tese firmada em julgamentos de casos respectivos ou súmula vinculante. Mas perceba aqui que no 2 são 2 casos diferentes. É quando puder ser comprovada documentalmente, apenas por documento, ou então, e houver, né, tese firmada em julgamento de casos respectivos ou em súmula vinculante. 3. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob
determinação de multa. E aí, nesse caso, também o juiz poderá decidir liminarmente. E 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Aqui o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, eu sempre penso na tutela de evidência como algo que é evidente, que não tem dúvida, não tem como gerar dúvida. E aí, na minha cabeça, eu lembro que é o quê? Que tem que ter a prova aí, que o documento já mostra aí por si só que você tem esse direito. E ela independe do risco do resultado útil do processo. Então, na minha cabeça, eu penso assim. E a que tem mais característica é a de urgência, que tem mais coisas, né, que podem ser faladas. Se você já está gostando do vídeo, deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu fiz esse slide aí, pra mim, eu acredito que tá bem claro aí, bem divididinho assim, para ficar bem gravado na cabeça mesmo o que é tutela de evidência, o que é de urgência, o que é cautelar, o que é antecipada. E vamos então para as questões. Número 1, é de 2016, da VUNESP. A respeito da tutela provisória, no CPC 2015, é correto afirmar que, letra A, pode fundar-se em urgência ou evidência, dividindo-se a primeira em cautelar e antecipada? Perfeito, é o que está no nosso slide. A tutela provisória ela é dividida em urgência e evidência, e a de urgência ela pode ser dividida em cautelar e antecipada. A cautelar e a antecipada, ambas têm caráter antecedente e incidental, tá, gente? Antecedente sempre pensa que é antes do processo principal. Incidental é junto com o processo principal. Letra B. A tutela provisória, então a letra A é o nosso gabarito. Letra B. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada somente admite a forma incidental? Não, a gente tem cautelar e antecipada. A antecipada e a cautelar, ambas admitem a forma antecedente e incidental, tá? Letra C. Por emanar do poder jurisdicional, aspecto da própria soberania estatal, não implica responsabilidade do autor pelos eventuais prejuízos que a efetivação da medida ocasionar ao réu. Isso eu não coloquei no slide, mas eu falei que quando essa medida ela for aceita e ela provar aí no decurso do processo que o autor ele não tinha direito a essa medida cautelar, ele é responsabilizado sim por qualquer prejuízo eventual que causar ao réu, tá? Então, muita atenção nisso. Letra D. A tutela provisória conserva sua eficácia durante a pendência do processo, exceto em caso de suspensão deste, quando então terá sustado seus efeitos independentemente de pronunciamento? E não, a gente não leu isso daqui ainda, a gente vai ler. E no artigo 296 fala que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, mesmo que o processo esteja suspenso, ela conserva aí sua eficácia. E aqui na alternativa D diz que a tutela ela conserva sua eficácia durante a pendência do processo, exceto no caso de suspensão. Não, até no caso de suspensão ela conserva sua eficácia, tá? Salvo aí decisão judicial em contrário, sempre tem a exceção. Então, por isso a alternativa D está incorreta.
Número 2, também é de 2016, aí para procurador, no que concerne a estabilização da tutela antecipada, assinale a alternativa correta. Então, eu trouxe aqui questões da letra de lei, que é o que faltou nos slides, tá? Para a gente comentar. Letra A, a tutela antecipada, ela torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto contestação. Não, esse caso a gente viu no slide, é se não for interposto recurso, tá? Então, cuidado aí, porque só a última palavra está incorreta. B, a decisão submetida à estabilização faz coisa julgada? Não, não faz coisa julgada, tá? E essa estabilização aí ela pode ser revista, como a gente leu, mas nunca a medida cautelar, a decisão de medida cautelar, ela não vai fazer coisa julgada. Tem que ter o processo depois para ficar aí provado que a pessoa realmente, que o autor tinha direito àquela medida cautelar. Senão ele vai ser responsabilizado aí pelos prejuízos. Letra C. O autor deverá indicar na petição inicial que pretende valer-se do benefício da estabilização da tutela antecipada, a fim de que ela possa vir a ocorrer no processo? Sim. Esse é o nosso gabarito, ela é letra de lei total. A gente não viu, mas a gente vai ver aí na letra da lei. Que é isso mesmo, ele tem que indicar que ele quer valer-se do benefício de estabilização na petição inicial, na tutela antecipada. D. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada extingue-se após 1 ano contados da ciência da decisão que extinguiu o processo? É sim contado da ciência da decisão que extinguiu o processo, mas o prazo aí para extinguir-se é 2 anos, tá? Para extinguir aí o direito de rever, reformar ou invalidar essa tutela antecipada, estabilizada. Então é 2 anos e por isso que a alternativa D está incorreta. Letra E. Apenas o réu poderá demandar com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada? Não, é qualquer das partes, tá? Então pode ser o réu, pode ser o autor, não é apenas o réu. Então muita atenção nisso. E vamos para a questão 3. Ela é de 2016 também, para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, para procurador. E sobre a tutela de urgência, assinale a alternativa correta. Letra A. No procedimento da tutela cautelar, em caráter de evidência, o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Vamos ler. No procedimento de tutela cautelar de caráter de evidência, não, primeiro, é essa parte que está errada. Não existe caráter de evidência. A gente tem tutela de urgência ou tutela de evidência. Nós dividimos também a de urgência em cautelar ou antecipada, e ambas têm caráter antecedente ou incidental. Então, quando fala caráter de evidência, aí está o erro. Se fosse aí a cautelar de caráter antecedente, aí estaria correto o resto aí da alternativa, mas está incorreto porque fala de caráter de evidência e não temos caráter de evidência, tá? A gente tem tutela de evidência. Letra B. A tutela de cautelar em caráter antecedente será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo? Não. A tutela cautelar é obrigatório ter a demonstração do perigo do dano ou do risco ao resultado útil. A que independe é a tutela de evidência, tá? Muito cuidado com isso. Letra C. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter de evidência se não for efetivado no prazo de 30 dias. A gente não falou nada de prazo na tutela de evidência. O que cessa 30 dias, a gente falou desse prazo na tutela cautelar antecedente, tá? Cuidado com isso.
Letra D, por isso que eu mostrei aquele mapinha e você tem que decorar mesmo aquele slide, tá? Letra D, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que foi deduzido o pedido cautelar. Certo? É isso aí, gente. A tutela cautelar antecedente, caráter antecedente, ela tem que ser formulado o pedido principal em 30 dias, tá? E aí ele é apresentado nos mesmos autos, tá? E aí não precisa de novas custas, porque aí já as custas da tutela cautelar já servem aí para o pedido principal. Letra E. A decisão que concede tutela em caráter antecedente fará coisa julgada? Não, gente. Tutela não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é a sentença depois que não tem mais recurso, tá? E aí, continuando, fará coisa julgada se não for revista, reformada ou invalidada por decisão proferida em ação ajuizada por uma das partes? Não, não faz coisa julgada, tá? Por isso que a letra E está incorreta, a gente ficou com o gabarito letra D. Então, gabarito aí, letra A, C e D. Deixa seu like aí se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos então aí para a letra de lei, para a gente ler aí e tirar todas as dúvidas. Então, aqui o livro 5, que fala da tutela provisória, as disposições gerais são, artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe de pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, e a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Então é isso, gente, ó, esse artigo 298 também eu já vi em questões. O juiz, não basta ele falar, ó, segundo o CPC concedo a tutela provisória. Não, ele tem que motivar, ele tem que falar conforme o artigo tal, inciso tal, ele tem que dar aí o porquê que ele está concedendo, mas baseado em artigos, baseado na lei, baseado em o que o Supremo Tribunal falou, tem que ter aí a motivação. Artigo 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Por quê? A antecedente, ela vai ser antes do processo, antes de iniciar o processo. Então, não tem o juízo da causa. Então, tem que ser um juiz competente para conhecer a causa dela, né? Então, ela não pode pegar um processo civil e pedir uma medida no processo, no juízo criminal. Não tem nada a ver. Então, tem que ser alguém competente. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária do tribunal e nos recursos de tutela provisória, será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Título da tutela de urgência. A gente vai falar só da de urgência aqui. Artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, perceba que na tutela de urgência precisa aí, ter elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil. Já a tutela de evidência, que é como a gente falou, ela independe disso, então decora isso. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo o caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, né? Parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, que é antes, né, ou após a justificação prévia. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Artigo 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante aresto, sequestro, arrolamento de bens, registros de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, para asseguração do direito. E aí é na tutela de urgência de natureza cautelar, não antecipada, tá? Cuidado com isso. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se a sentença lhe for desfavorável ou obtida liminarmente, a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Então, não fornecer aí o endereço, não fornecer o nome da parte ré, não oferecer os dados aí para que seja feita a citação em 5 dias. 3. Ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. 4. O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Então, já vi isso daí no questão, o 4, né? Então, pediu aí uma questão, por exemplo, pediu uma decisão liminar de um direito que ele tinha 15 anos atrás, ou seja, já prescreveu, né? Então, e aí o juiz foi e deu esse direito. Se a parte aí alegar essa prescrição, ele tem que devolver tudo com juros, tem que se responsabilizar aí pelo prejuízo, tá? Então, quando o juiz acolher a alegação, né, essa alegação de prescrição, de decadência ou de prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível, tá? Então, no próprio processo que a medida foi concedida, essa indenização ela será liquidada, mas nem sempre, é só sempre que possível. Falando aí do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, a gente tem aí a tutela de urgência em caráter cautelar e a antecipada, né? Em caráter não, a cautelar e a antecipada. Agora a gente está falando da antecipada. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for temporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput, né? O autor deverá aditar, ou seja, dar continuidade, trazer aí a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar.
2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação. 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. E aí eu coloquei aí qual é esse prazo, 15 dias. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1, não realizado esse aditamento da petição inicial, o processo ele será extinto sem resolução do mérito. O aditamento, ele dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Na petição inicial a que se refere o caput, que é esse aditamento aí da petição inicial, o autor terá que indicar o valor da causa que deve levar em consideração o pedido da tutela final. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput, que é esse benefício aí da tutela, como a gente viu na questão. Quer ver? É o benefício da tutela antecipada. Então, ele tem que indicar que quer valer-se desse benefício. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias. Então, quando eu falar de emenda da petição inicial, é 5 dias o prazo, tá? Sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução do mérito. Artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, que foi o que a gente leu já lá atrás da tutela antecipada, torna-se instável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso aí, se que ela se tornar instável, previsto no caput, o processo será extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então, eu falei, não é só a parte ré, não é a parte autora, é qualquer das partes que pode aí pedir aí para rever, para reformar ou invalidar a tutela antecipada. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial, que se refere no parágrafo 2, que a gente falou do aditamento lá, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastado por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Então, agora a gente vai falar do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, que é antes aí, indicar a lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo do dano, risco ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, que a gente falou lá no artigo 303, o juiz observará lá o que está escrito no artigo 303.
Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Contestado o pedido no prazo legal, nesse prazo de 5 dias, observar-se-á o procedimento comum. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Foi aquilo que eu falei do prazo aí de 30 dias para fazer o pedido principal. O pedido principal ele pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Então isso acontece muito. Ao mesmo tempo que já traz a petição inicial, que traz o pedido principal, já também pede aí junto na mesma petição inicial a tutela cautelar, tá? É mais comum isso. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335, que aí é 15 dias. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, não for efetivado dentro de 30 dias, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado a parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. E artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo de indeferimento for reconhecimento de decadência ou prescrição. Então, se indeferiu aí a medida cautelar porque não tem mais o direito, porque teve a decadência ou a prescrição, aí sim esses motivos interferem aí no pedido principal, que aí eles também já não há o que se falar de pedido principal. E a tutela de evidência foi o que eu já coloquei no slide, então eu não vou ler, e a gente acaba por aqui. Se você gostou aí, deixa seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos aí para gabaritar a legislação. Espero ter ajudado a todos e vamos que vamos, força aí, faltam poucos dias para o concurso, mas não perca a sua fé, não desanime, vamos com tudo aí estudando para esse concurso. Até o próximo vídeo.